Capítulo 1370. Uma conclusão. Yun-Ti não se mexeu para colocar Ling-Di de pé. Na verdade, ele não ficou nada surpreso com o fluxo de ações. Isso por saber muito bem que o caso a respeito de Shu Yueshan sempre pesou muito no coração e cabeça de Ling-Di. Mesmo ele nunca tendo feito nada de errado, isso era apenas parte de seu temperamento e personalidade que Yun-Ti tanto admirava nele. Mamãe. Yun-Vuxin, que não estava acostumada a fazer contato com estranhos, se escondeu atrás de Shu Yueshan inconscientemente enquanto mantinha um olhar confuso. A reação de Shu Yueshan foi extremamente calma e suave. Você não precisa fazer isso. Nada disso tem a ver com você e tampouco foi culpa sua. Não? Ling-Di balançou a cabeça, sua voz estava rouca e solene. Como filho daquela pessoa, eu naturalmente devo pedir perdão pelos pecados de minha mãe. No passado, por o ciúme dela ter se transformado em ódio, ela fez algo que seria difícil de perdoar. Mas, felizmente, os céus tiveram piedade de você e você acabou sã e salva. Se não. Quando ele chegou nesse ponto, ficou tão emocionado que não conseguiu continuar. Ele já não era mais o mesmo Ling-Di do passado, aquele que era tão ingênuo e imaturo. Agora, ele era o renomado Santo da Espada do Vento Azul, famoso por suas proezas marciais. Mas, naquele momento, lágrimas escorriam de seus olhos como se fossem chuva, e ele não conseguia impedir o fluxo que não parecia ter fim. Depois que Yun-Ti derrotou Xuanyuan Ventian naquele tempo, ele massacrou 2 grandes Sulous sagrados, o Salão Divino do Sol e da Lua e a região da poderosa Espada Divina, e aquilo só podia ser considerado cruel e impiedoso. No entanto, ele poupou Xuanyuan Yufeng. Uma pessoa que ele definitivamente odiava a um nível extremo. Ling-Di entendeu o motivo para ele ter feito isso, era por ela ser sua mãe. Assim, para Ling-Di, Yun-Ti fez um favor extremamente grande e mostrou uma quantidade extrema de afeto e camaradagem. Porém, ao mesmo tempo, isso também se tornou um fardo pesado e difícil de largar. Como resultado, ele deixou a Vila da Espada Celestial e viajou por todo o país tendo apenas a espada como companheira, na esperança de um dia encontrar Shu Yueshan, cujo paradeiro era desconhecido. Mesmo ele não tendo encontrado Shu Yueshan pessoalmente, ao vê-la sã e salva com os próprios olhos, ao ver ela com Yun-Ti, ele poderia finalmente largar esse fardo pesado e uma boa quantidade de culpa. Pequeno Di, disse Yun-Ti com as sobrancelhas franzidas, você acabou de dizer. Sua falecida mãe. Ling-Di fechou os olhos e falou com uma voz gentil. Naquele tempo, depois que a região da poderosa Espada Divina foi destruída, o temperamento e personalidade de minha mãe passaram por uma grande mudança e ela começou a sofrer com pesadelos diários. Numa noite, 2 anos atrás, ela voltou ao lugar onde costumava ficar a região da poderosa Espada Divina, bem no lugar em que conheceu o meu pai, e lá, cometeu suicídio. Ling-Di falou essas palavras com muita dificuldade. O peito de Yun-Ti subiu e desceu, e ele soltou um longo suspiro. Mesmo minha mãe tendo partido, seus pecados ficaram. Como filho dela, naturalmente preciso pedir perdão por eles. Quando essas palavras soaram aos ouvidos de Yun-Ti, elas o fizeram sentir uma súbita sensação de desconforto enquanto falava ansiosamente. Pequeno Di, você. Mas, como o atual ele poderia parar Ling-Di? A espada celestial Yang sob os pés dele voou enquanto um feixe de luz arco-íris brilhava. Quando a espada cortou o ar, decepou o dedo do meio e o anular da mão esquerda de Ling-Di, mandando-os voando para longe. Ah! Feng Xian e Yun-Vuxin soltaram gritos de alarme ao mesmo tempo. Shu Yueshan desviou seu olhar sempre nevado da cena horrenda enquanto soltava um suspiro suave.
O pecado não era seu, porque você fez isso. Pequeno Di, o que você... Quando Yunche viu os dedos cortados voarem para longe enquanto eram carregados para longe, balançou a cabeça. Para um praticante do profundo que passou a vida inteira cultivando no caminho da espada, o que a perda de 2 dedos representava. Era evidente. Depois de cortar 2 dedos, o que apareceu no rosto de Ling Di não foi dor, mas sim alívio. Era como se ele tivesse se libertado de uma responsabilidade pesada. O que ele cortou não foram apenas 2 dedos, mas também as correntes que ele havia enrolado em seu coração e alma por todo esse tempo. Ling Di era, sem dúvidas, alguém que considerava a amizade e irmandade algo extremamente sério. Ele pensou em quando conheceu Yunche. Naquele tempo, ele era o segundo jovem mestre da Vila da Espada Divina e Yunche era só um discípulo desconhecido do Palácio Imperial Vento Azul. Ele tinha perdido para Yunche e, apesar de ter perdido devido a um esquema, ainda aceitou a derrota de todo o coração e estava disposto a ser o irmão mais novo de Yunche, mesmo sendo o segundo jovem mestre da Vila da Espada Divina. Desde aquele dia até o atual, não importava quantas grandes ondas ele tivesse experimentado em sua vida, ele nunca mudou. Embora Xuan Yuanfeng fosse uma mulher perversa, no mundo de Ling Di, era apenas sua mãe, a mãe que o pariu e criou, que o amou sem limites. Assim sendo, ele também queria usar sua própria vida para protegê-la e estaria disposto a perder seus dedos, não importando o custo. Yue Shan disse Yunche sobre Xuan Yuanfeng, você. Eu não a odeio mais. Sem esperar que Yunche terminasse de falar, Yue Shan proclamou com uma voz suave e distante. Já faz muito tempo que até esqueci como ela era. Aquelas palavras suaves que saíram de seus lábios fizeram Ling Di, que estava fazendo todo o possível para segurar as lágrimas, treme-se sem parar enquanto as lágrimas mais uma vez escorriam de seus olhos. Certo, então eu também a perdoarei, disse Yunche enquanto ria de leve. Depois disso, ele lançou um olhar sincero para Ling Di, dizendo, mesmo que ela quase tenha tomado minha pequena fada, no final, ela está sã e salva, minha filha também. Além do mais, se não fosse por sua mãe, nós seríamos bons irmãos nesta vida, então, vamos ser isso a partir de agora. As palavras ditas por essas duas pessoas, especialmente as que saíram da boca de Yue Shan, foram sem dúvida uma salvação calorosa e gentil para o coração e alma de Ling Di. Seu coração estava cheio de emoções, e por um momento ele achou difícil até mesmo falar, e até tentou se curvar mais uma vez. Está bom, já chega. O que você está esperando? Se aprecie e fique de pé. Yunche avançou e o puxou com bastante força. A partir de agora, minha pequena fada é sua cunhada, não sua senhor. Por que você teima em se curvar? Ling Di ficou sem palavras. Mamãe, o que é uma cunhada? Perguntou Yun Vuxin em voz baixa. Yue Shan nem mesmo soube o que dizer. Isso mesmo. Disse Yunche com uma voz indignada. Felizmente você cortou os dedos bem na minha frente, mas da próxima vez podia me avisar primeiro. Você assustou a minha filha, não sabia? O que está esperando? Como é que ainda não se levantou? Ling Di ficou instantaneamente impressionado com as palavras de Yunche. Sua filha. Kof. O rosto de Yunche ficou rígido quando ele assumiu a postura poderosa e severa de um pai. Este é seu tio Ling Di. Seu ato de cortar os próprios dedos foi extremamente errado, você definitivamente não deve aprender isso com ele. Yun Vuxin afastou os lábios e metade do corpo dela estava escondido atrás de Yue Shan. Depois disso, ela falou bem baixinho. Tio. Ling Di.
Quando ele olhou para Yun Vuxin, Ling Ji abriu a boca e gaguejou. Ela é sua filha. Isso mesmo, concordou Yun Che balançando a cabeça. Enquanto Ling Ji gaguejava sem parar, ele se levantou com pressa e, ao mesmo tempo, rapidamente usou sua profunda energia para parar o sangue que fluía de seus dedos decepados. Toda a nação Vento Azul sabia sobre a gravidez de Shu Yueshan no passado, mas essa conversa já existia fazia mais de uma década. Ling Ji havia percebido Yun Vuxin há muito tempo, mas nem imaginou que essa garota, que tinha um pouco mais de 10 anos, seria na verdade a filha de Yun Che. Ele apalpou todo o seu corpo de leve e procurou em seu anel espacial, mas não conseguiu encontrar nada decente ou adequado. Depois, porém, fortaleceu seu coração e tirou o precioso pedaço de jade que sempre estava pendurado em seu peito, antes de se inclinar em direção de Yun Vuxin e dizer: Nunca imaginei que o chefe fosse realmente ter uma filha, e que ela já seria tão grande assim. Você se chama Vuxin, certo? Que nome adorável! O tio não trouxe nada de decente para você, então vou te dar isso, como um presente de saudação. Quando Yun Che olhou para o precioso pedaço de jade na mão de Ling Ji, sua boca tremeu de leve. Era claramente o medalhão do jovem mestre da vila que pertencia à Vila da Espada Divina. Com esse medalhão, Yun Vuxin poderia ir aonde quisesse quando visitasse a Vila da Espada Divina. Mesmo que ela já pudesse fazer qualquer coisa, incluindo sem esse medalhão. O corpo de Yun Vuxin encolheu um pouco antes de ela perguntar com uma voz suave: Mamãe, posso aceitar isso? Shu Yueshan sorriu um pouco ao acenar com a cabeça. Como é o presente de saudação que o tio Ling Ji te deu, então pode aceitar. Foi só depois de escutar isso que Yun Vuxin estendeu a mão para pegar. A preciosa jade em sua mão irradiava uma luz estranha que ela nunca tinha visto antes. Suas sobrancelhas logo se levantaram com o prazer e ela soltou uma risada animada. É tão bonita! Obrigada. Tio Ling Ji. Era como se ela ainda não tivesse tanta certeza sobre esse tipo de tratamento, já que suas palavras pareciam ter terminado com certa pitada de dúvida. Não precisa me agradecer, não precisa me agradecer. Isso é o mínimo que devo fazer. Ling Ji logo acenou com as mãos antes de falar com Yun Che. Ela realmente é a filha do chefe. Com certeza é uma criança encantadora e cativante. Se ele soubesse que essa garotinha com apenas 11 anos de idade tinha um nível de cultivo superior ao dele, provavelmente ficaria tão chocado que se prostraria de joelhos mais uma vez. Yun Che agarrou a mão de Ling Ji e olhou para os dedos decepados antes de soltar um suspiro suave. Pequeno Ji, de agora em diante, você não poderá mais falar uma palavra sobre redenção ou perdão. Tudo bem. Ling Ji concordou cheio de alegria, seus olhos brilhavam alegres. Seus olhos estavam mais brilhantes do que em qualquer ano anterior de sua vida. Chefe, sua profunda força realmente? Perguntou ele como se ainda não conseguisse acreditar que isso era verdade. Men concordou Yun Che com um leve sorriso no rosto. Mas isso não importa mais, ao menos estou vivo e bem. Além disso, mesmo eu não tendo mais profunda força, ainda está tudo bem. Você nunca pensou sobre quem são as mulheres ao meu redor? Depois que de repente sentiu o olhar de Shu Yueshan se fixando nele, a voz de Yun Che parou de repente enquanto ele corria para mudar de assunto. Tenho as pessoas mais poderosas do mundo ao meu lado, quem poderia me prejudicar? Ser completamente aleijado de maneira tão profunda era sem dúvidas o golpe mais cruel para qualquer praticante. Quanto mais forte estivesse no caminho do profundo, mais cruel seria o golpe.
Mas, ao ver o estado atual de Yun-che, Ling-di suspirou cheio de emoções no coração, falando com extrema sinceridade. Como esperado de você, não importa se for meu avô ou Xuanyuan Ventian. Neste mundo, não há realmente nada que possa te abalar. Yun-che riu enquanto balançava a cabeça. Então você esteve viajando pelo mundo durante todos esses anos. É, man. A expressão de Ling-di estava firme. Agora não somos mais amparados pela região da poderosa espada divina, então, a Vila da Espada Divina finalmente possui real liberdade. No passado, a Vila da Espada Divina cometeu um erro atrás do outro, acabando com todo o seu prestígio. Usando minha espada, irei reconstruir a confiança e a antiga glória da Vila da Espada Divina. Yun-che deu um tapinha no ombro de Ling-di e disse: se for você, então com certeza conseguirá. A partir de agora, devo ficar principalmente na cidade imperial demoníaca do reino do demônio ilusório. Se você passar por lá, não se esqueça de me procurar e me encontrar para que eu possa verificar seu desenvolvimento pessoalmente. Este é um acordo. Disse Ling-di com um aceno de cabeça resoluto. As duas pessoas se despediram e Ling-di partiu. O santo da espada do vento azul tinha decepado 2 dedos, mas também tinha se livrado do fardo pesado em seu coração. Seu crescimento futuro seria, sem dúvidas, ainda mais incrível do que antes. Shui Ueshan disse. Ling Yun é um cavalheiro no caminho da espada. Ele tem um comportamento elegante e gracioso e é poderoso sem ser arrogante. O talento de Ling-di supera o do irmão mais velho dele, e ele é um homem que valoriza muito a amizade. A Vila da Espada Divina pode ter perdido seu principal apoio, mas conseguiu 2 sucessores excelentes. Yun-che balançou a cabeça concordando. Embora o pai deles, Ling Yuefeng, fosse egoísta e tendencioso, considerando os interesses da Vila da Espada Divina acima dos perigos que ameaçavam a nação Vento Azul, tudo o que ele fez em sua vida é digno de ser chamado de justo e cavalheiresco. Quanto à mãe, Xuanyuan Yufeng, como filha de um ancião da região da poderosa Espada Divina, ela não hesitou em abandonar o pai e aceita por estar apaixonada por Ling Yuefeng, e até seguiu ele para a minúscula Vila da Espada Divina. Embora estivesse ciente de que era muito provável que Ling Yuefeng só a quisesse para subir um degrau na região da poderosa Espada Divina, ela não o deixou ou o abandonou por várias décadas e não demonstrou qualquer arrependimento ou ressentimento no coração por ter partido com ele. Então não é realmente estranho que eles tenham conseguido sucessores tão notáveis. É só que... Yun-che balançou a cabeça. Quando mais apaixonado Ling Yuefeng estava por você, mais Xuanyuan Yufeng te odiava e invejava. Não importa quão boa seja uma mulher, uma vez que caia no abismo do ciúme e do ódio, ela se tornará um diabo terrível. Shui Ueshan olhou para ele antes de falar qualquer coisa. Então o que você está falando é que fui eu quem forçou Xuanyuan Yufeng a se tornar uma vilã. Yun-che balançou as mãos o mais rápido possível, como nunca antes na vida. Não, 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 definitivamente não é isso que quero dizer. Só estou dizendo que... Seu charme é simplesmente demais, então qualquer homem. Não, não é isso. Certo, sim. Yun-che pegou a mão da filha e apontou para a frente dele. À nossa frente está um pedaço de pedra que eu, seu pai, pessoalmente toquei no passado. Deixe eu te levar para ver ele. Murmurou Yun-Vuxin. Enquanto ela olhava para Yun-che, correndo como se estivesse em fuga enquanto segurava a mão de sua filha, Shui Ueshan moveu um pouco os cantos de seus lábios, e uma leve cortina sonhadora apareceu em seus olhos.
A princípio ela pensou que uma vida fria, vazia de qualquer desejo, igual à de todos os discípulos do palácio imortal da nuvem congelada, seria seu futuro e vida inteira. Mas, depois de passar aqueles 6 meses ao lado de Yun-che, ao retornar, descobriu que não tinha mais um coração de gelo e passou a ter até mesmo desejos. Ela fez o possível para suprimir esses desejos, mas foi só ao receber as notícias da morte de Yun-che que ela realmente descobriu que os desejos em seu coração já tinham se desenvolvido tanto que ela estava disposta a abandonar sua seita por causa dele. Mas hoje, ele e a filha estavam todos juntos. Isso era uma vida verdadeira, uma vida verdadeiramente completa. Não importava qual seria o futuro. Atrás deles, Feng Xian'er olhava em silêncio para a família de 3 pessoas, não querendo fazer qualquer som que pudesse os perturbar.